Mas e a China? Nós vimos que a Rússia foi influenciada pelos tártaros. A China tem seu conjunto de valores. A Rússia, perdão, tem seu conjunto de valores. Embora a primeira cidade russa, Velik Novgorod. Cara, se vocês forem na Rússia, conheçam Velik Novgorod. Não é difícil. Tem um trem rápido, confortabilíssimo, que tem vários, ele corre várias vezes ao dia, que vai de São Petersburgo e Moscou. Velik Novgorod fica mais ou menos no meio do caminho. Uma cidade muito bonita, ao lado de um rio, perto de um punhado de lago. Entre São Petersburgo e Moscou, o que não falta é lago. São milhares deles. Então, tá entre um rio e um lago, não quer dizer muita coisa. Mas vamos para Velik Novgorod. Os soviéticos reconstruíram a fortaleza de Horek. O viking Varango, que foi o fundador da Rússia, lá no século IX. Então é uma experiência muito interessante. Conheçam Velik Novgorod, se vocês forem na Rússia. De verdade, conheçam. Enfim, considerando Velik Novgorod, a Rússia tem uns 1100 e poucos anos. A China tem uns 4500. Vamos considerar a China desde o momento que surge a escrita chinesa, que é um sistema de escrita totalmente independente da escrita suméria. Ah, e a escrita egípcia deriva da Suméria. Certo? Eu sei que tem um povo ali que confunde paleontologia, arqueologia com lacração e gosta de falar que o Egito é o centro do mundo, mas a verdade é que a escrita egípcia, hieroglífica, deriva da escrita cuneiforme suméria. O mundo teve muito poucas escritas realmente independentes. Teve a escrita do Vale do Indus, que nunca foi decifrada. Temos a escrita suméria, que deu origem à egípcia, né? Que deu origem à moabita, que deu origem à fenícia, que deu origem à grega, que deu origem à nossa, que deu origem à árabe. Então, né? Enfim. Temos a escrita maia. Por muito tempo se acreditou que a Olmeca era mais antiga, mas não era. A escrita maia é mais antiga. A escrita maia, que deu origem à Olmeca, Totonoteca, Mixteca, Asteca, tal. E tivemos uma escrita num canto qualquer da Polinésia. Então a escrita surgiu bem poucas vezes na história humana. Ah, escritas na África, sim. Virtualmente todas elas derivadas de alguma forma de contato com escritas vindas do norte. Então, o escrito original mesmo, nós tivemos sabidamente a Polinésia, do Vale do Indo, a civilização indiana, a Suméria e a chinesa. A chinesa tem 4.500 anos. A Suméria, 6.000. A chinesa é uma invenção totalmente independente. Ela tinha um caráter sagrado, mais ou menos como tinha também a escrita suméria. Mas a escrita suméria misturou um caráter sagrado com um caráter de contabilidade. Ela está também conectada à astronomia, matemática. A escrita chinesa, ela foi essencialmente sagrada. Ela começou com desenhos em ossos, 4.500 anos atrás. Foi evoluindo. É uma escrita, como eu disse, completamente... Deixa eu pegar esse aqui, eu quero fazer chá. Eu ainda não estou 100% de saúde, né? Eu estou bem melhor, graças a Deus Pai. Mas um chazinho sempre ajuda. Então a escrita chinesa, reitero, ela é uma das mais antigas do mundo e é uma das 4 escritas originais desse planeta, da espécie humana. Repito, não que nós temos só 4 tipos de escrita, nós temos centenas. Só que original mesmo são essas.
Enfim, a civilização chinesa, ela guarda algumas características que a distinguem muito das suas variantes mais a oeste. A primeira coisa que chama a atenção é que a China virtualmente não conheceu a escravidão. A China conheceu um tipo de feudalismo, mas não conheceu a escravidão. Sabe? Talvez em situações muito pontuais, aqui e ali você pode falar que existiu alguma forma de escravidão na China, mas sempre pontual. Não é igual, por exemplo, Grécia e Roma foram feitas em cima da escravidão. A escravização de seres humanos e a guerra foram a essência de Grécia e Roma. Aliás, num sentido, eu concordo com alguns historiadores africanos que falam que nunca houve uma civilização na Europa. O que houve sempre foram anticivilizações. Conceito russo, inclusive. Porque é guerra e escravização e roubo. Pilhagem. É o elo entre gregos, romanos, vikings. Essa ênfase. Pilhar, roubar, escravizar. Isso é muito ocidental, essa é a característica marcante do Ocidente. Veja, não existem negros na Rússia, porque não houve escravidão na Rússia. Nesse sentido, lembra do que eu falei que tem muito de Ásia na Rússia? Então é isso, outro exemplo. A escravização. Ela não, em situações muito pontuais, talvez tenha existido, mas não é a característica. A Pérsia também não tinha escravização. Até existe persas negros. Mas são duas as questões. Primeiro, é que os elamitas, um dos povos fundadores da Pérsia, tão antigos quanto os sumérios, mais antigos que os egípcios, eram negroides. Assim como os primeiros egípcios eram negroides, não quer dizer que eles eram negros. Negroides, quer dizer que tem a pele escura. Mas não tem relação com a África subsaariana. É igual os drávidas do sul da Índia, são pretos, mas não tem nada a ver com a África. Assim eram os primeiros egípcios. Quando você vê esses lacradores, maior evidência de que os primeiros egípcios eram pretos. Sim, eram negroides. Não eram. Eu até falei do mané ali, um suposto sábio, que falando bobagem, não sei o que, a Angola foi separado do seu passado egípcio. Eu falei, que porra de passado egípcio é esse? Nunca houve passado egípcio em Angola. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Não existe vínculo entre o Congo e o Egito. Isso é uma bobagem, até porque o reino do Congo surgiu centenas, mais de 1000 anos depois da extinção da civilização egípcia. Quando os reinos do Congo, os primeiros reinos do Congo surgiram, o Egito não existia mais, a civilização egípcia não existia mais há 1000 anos. Então é uma bobagem, cara, é uma montada de bobagem que a gente tem que ouvir, mas é um preço que a gente paga por ter audição, né? Por não ser surdo. Então tudo bem, tudo ok. Melhor, né? Enfim. Os chineses, como os russos, como os próprios indianos, o que houve de escravização na Índia, períodos muito curtos, decorrem da dominação islâmica. Os árabes tinham um conceito diferente de escravidão, mas praticaram ela. Inclusive, a Arábia Saudita foi um dos últimos países a abolir a escravidão, ainda no século XX. O último foi a Mauritânia, um país muçulmano. O conceito de escravidão entre os muçulmanos era diferente, mas era escravidão, né? Escravização. Enfim, não estamos colocando os muçulmanos, os árabes nessa conta. Estamos falando de russos, chineses e poderíamos estar falando de indianos, sem muita dificuldade. Malaios,
A escravização, que muitos defensores do capitalismo dizem ser normal, natural da humanidade, ela não é. Ela de fato não é. Pode ter existido algumas formas sutis, temporárias, aqui e ali, mas a cabo a rabo somente o Ocidente e os árabes adotaram a escravização como meio de produção. Chineses não, russos não. Indianos e malaios também não. Mas enfim, quando os mongóis dominaram os chineses, em 3 gerações, que Gengis Khan domina a China, Kublai Khan já era chinês. Essa que é a questão. Os chineses significaram todos os que os dominaram. Não é que a China nunca tenha sido dominada. Ela já foi. Já foi dominada não só por mongóis, ou por manchus, ou por povos vindos mais ao sul, mas com todos eles aconteceu o mesmo fenômeno. Quem domina a China, em algumas gerações muito poucas, se torna chinês. Nesse sentido, é muito interessante ver a história de Kublai Khan, relatada por Marco Polo. Kublai Khan já era chinês, ele ainda sabia falar mongol. Ele ainda sabia a língua do avô dele, Gengis Khan. Mas ele já era, para fins civilizacionais, um chinês. E em pouco tempo, você não tinha mais uma distinção dentro da China do que era chinês, do que era mongol. Porque os mongóis tornaram-se chineses. A China é tão grande, tão estável, que ela sempre absorveu os eventuais povos que a dominavam. Não é só pela dimensão populacional. Dimensão populacional não conta muito, sabe por quê? Vou dar um exemplo. A civilização indiana era uma. Nós sabemos, por evidências genéticas, antropológicas, hoje a gente tem muito claro isso, que o hinduísmo tem uns 8.000 anos, pelo menos. Nesse sentido é mais antigo, não tem nem comparação. O judaísmo tem 3.000, o cristianismo 2.000. Então, as próprias origens da religião chinesa tradicional, vamos chamar folk, tem o que? Uns 5.000. Então, o brahmanismo é de longe, mas muito de longe, a mais antiga, o mais antigo conjunto de crença, a mais antiga cosmovisão desse planeta. É o hinduísmo. O hinduísmo, mais que uma religião, é uma cosmovisão. Mas a cosmovisão chinesa também é muito antiga. A cosmovisão hinduísta, ela veio da região onde hoje é a fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Que loucura, né? Os Kalash. Quando os antropólogos encontraram os Kalash, um povo que falava uma língua indo-europeia, pô, então são indo-europeus, né? E perceberam que eles tinham um punhado de coisas que eram hinduístas, mas não fazia sentido, porque estavam muito longe. Aí eles imaginaram, não, certo, eles entraram em contato com a Índia e pegaram essas tradições religiosas. Aí depois eles descobriram artefatos Kalash, que eram mais antigos que a Índia. Então, se os Kalash são mais antigos que a Índia, não tem como a Índia ter contaminado os Kalash. Foram os Kalash que criaram o hinduísmo. Ok. E quando surge a genética, ficou ainda mais claro que os Kalash, a genética, a datação radiométrica, né? Cara, eles encontraram desenhos nitidamente hinduístas, proto-hinduístas, de 8.000 anos na região dos Kalash. 8.000 anos. Então, realmente, o hinduísmo surge entre os Kalash. Os Kalash original não eram loiros. Os Kalash são um povo, incrivelmente, são brancos, de olhos claros, verdes ou azuis. Deixa eu mostrar aqui para você o que é um Kalash. Então, isso é um Kalash. Fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Originalmente, os Kalash é um caso interessante, porque eles são o primeiro povo branco da espécie humana.
primeiro povo branco da espécie humana foram os Kalash. Muito antes dos indo-europeus começarem a ser brancos, muito antes dos ancestrais dos vikings começarem a ser brancos, muito antes dos primeiros brancos da Eurásia Ocidental, que eram povos no que hoje é a Rússia, um pouco ao norte dos Urais. Muito antes desses povos, os Kalash já eram brancos. Foi o primeiro povo branco da espécie humana, foram os Kalash. E como eles se mantiveram isolados, eles continuam brancos. Você olha, quando os primeiros europeus viram eles, foi um povo branco, que fala uma língua indo-europeia e pratica uma religião que tem muita semelhança com o hinduísmo. Qual a conclusão que eles chegaram? Os Kalash descendem de gregos que com Alexandre Magno invadiram a Índia. Os macedônios, sabe, Cleópatra, as evidências da aparência real de Cleópatra, registrada nos muros de Pompeia, dão conta que ela era ruiva, clara, de olhos azuis. Deixa eu mostrar para vocês. E faz todo sentido, porque ela era macedônia, e os macedônios são exatamente assim, são claros, com cabelo tendendo a ruivo e de olhos azuis ou verdes. Então faz sentido que Cleópatra fosse ruiva, clara, como os romanos registraram ela, certo? Em Pompeia. Ok. Mas vejam, a matriz civilizacional chinesa, folk, ela é muito antiga, muito antiga. E ela vai se desenvolvendo até desembocar em duas grandes tendências. Duas grandes tendências. Vamos chamar uma de taoísta e uma de confucionista. Isso lá pelo quinto século antes da Era Comum. O Yin e o Yang. O confucionismo é disciplina. Disciplina e liberdade. O taoísmo é natureza, contemplação. O confucionismo, perdão, né? Ação e disciplina. E o taoísmo é contemplação. Essas duas tendências, elas são opostas, num certo sentido. Mas elas não lutam entre si, como aconteceria no Ocidente. Elas coexistem, elas coabitam, elas se completam, elas se fundem. E aí você tem a civilização chinesa a partir desses elementos. A escrita, muito antiga. Depois de 2000 anos de escrita, confucionismo e taoísmo se amalgamam, e aí você tem de fato a civilização chinesa. Povos que vivem no que é hoje a China desenvolveram a agricultura também de maneira independente muito tempo atrás. A cerâmica surge onde hoje é a China 20 mil anos atrás, ainda no Pleistoceno. 20 mil anos atrás. O primeiro povo da humanidade a desenvolver a cerâmica foram os chineses. A necessidade é a mãe da invenção. Então, qual foi a necessidade que fez surgir a cerâmica? Comer arroz. O arroz, cara. E aí você pensa, foi na China, mas não foram os Han. Foram os ancestrais, vejam só, dos povos austronésios, como malaios, indonésios, que eram da China. Eram da parte da bacia do Yangtze. Depois, eles foram sendo sinificados, mas alguns foram para o sul, alguns foram para Taiwan, de Taiwan. Eles foram para o Pacífico, Indonésia, Malásia, Polinésia, essa é a história. Mas a origem deles é a bacia do Yangtze.
povo por povo, etnia por etnia, foram eles que domesticaram o arroz. E para comer o arroz, era necessário cozinhá-lo. Daí surge a cerâmica. Então, as primeiras formas de vegetacultura, as 3 primeiras, as mais antigas, cerca de 20 mil anos, são a civilização, a cultura natufiana, né? No Oriente Médio, cultura natufiana, a chinesa, e um pouco mais antiga, 27 mil anos, a mais antiga forma de vegetacultura do planeta, foi a australiana. Então podemos dizer que a civilização humana surge na Austrália. Mas essa é outra história. Quer dizer que a civilização chinesa fez alguns progressos. Ela desenvolve a cerâmica, a agricultura e se forma autônoma. Cria pela primeira vez o porco, domestica o porco. Fez uma diferença enorme, gente. Quem já morou na roça sabe a velocidade com que o porco se reproduz e cresce. É enorme, enorme. O porco cresce muito rápido. Ele fornece muita carne, muita proteína. Certo? O porco é fantástico nesse sentido. Então você tem porco, arroz, peixe. Você consegue erguer uma civilização. E o mais importante, as outras civilizações para tomar água pura dependiam do álcool. Fazer cerveja era uma maneira de ferver a água e tomar água fervida. Só que tem um efeito colateral. Tanto que todas as civilizações, em todos os cantos do mundo, desenvolveram alguma forma de cerveja. Porque assim, se você toma cerveja, você não morre. Eles não sabiam que a água tinha bactérias. E que era necessário fervê-la para não, né? Eles não sabiam disso. Certo? Eles não sabiam. Mas eles sabiam que tomando cerveja você não adoecia. Os europeus eram essencialmente bêbados. Certo? Eram essencialmente bêbados. Os romanos eram essencialmente bêbados. Os soldados nem tanto. Porque eles purificavam a água com a forma de vinagre. Não com vinho, com vinagre. O vinagre também limpa a água, vamos dizer assim. Mas os chineses tiveram a descoberta ainda mais interessante. Eles pegaram um tipo de camélia e daí a planta do chá. O chá é uma planta da família das camélias. É uma camélia, o chá é uma camélia. E tem uma vantagem que, diferente da cerveja, que é um estupefaciente, o chá é estimulante. Então, se você toma cerveja, você fica meio abobado. Se você toma vinho, você fica meio abobado. Isso não acontece se você toma chá. Você não fica meio abobado. Você fica estimulado. Você fica na pilha, não no grau. Você fica na pilha, você fica pilhado. Correto? Isso faz diferença. Veja, uma civilização que, vamos colocar 2.500 anos atrás, já fazia um amplo domínio da escrita. O Imperador Qin. O Imperador Qin foi, assim, se você fala a lista dos seres humanos mais fantásticos da história da humanidade. O ser humano mais influente da humanidade. Eu adoraria falar que foi Cristo. Mas quando você vê, por exemplo, os Estados Unidos, você vê que a mensagem de Cristo não resolveu muita coisa. Os caras fazem o exato oposto do que Cristo falou. Então, os Estados Unidos é uma nação cristã. A Ruanda também é um país crente. Israel é um país, né, que não é cristão, mas tem esse lance religioso. Então, evidentemente, por mais que me doa o coração, não foi Cristo o ser humano mais influente que teve no mundo. Porque as pessoas fazem o contrário do que ele disse. Né? Não foi Jesus. Não foi Muhammad, por mais que ele tenha influenciado muito. Evidentemente não foi Moisés. O ser humano que mais influenciou a humanidade, que mais influenciou a história e os destinos da humanidade, foi o Imperador Qin. De longe foi o Imperador Qin. Porque ele estabelece os princípios da civilização chinesa que persiste até hoje. Por exemplo, o que a gente chama de concurso público. A valorização da escrita, da sabedoria, da ciência, a padronização de medidas.
a uniformização das leis, a China Han, já na dinastia Qin, era praticamente um Estado nacional. Certo? Praticamente um Estado nacional. Você tinha uma burocracia que não era hereditária. Você entrava nela por concurso. Você tinha medidas padronizadas, até o tamanho das estradas, a distância de eixo entre as rodas. Tudo era padronizado. Certo? Era um Estado. O imperador Qin, ele não foi só o fundador da China moderna. Ele, muito mais que os romanos, que Júlio César, que Trajano, foi o fundador da moderna civilização humana. A gente considera que a Idade Média começa com a queda de Roma, que nós somos centrados no Ocidente. Mas quem funda a civilização pós-antiga, quem sai da antiguidade primeiro, não foram os romanos no século V. Foram os chineses no século III a.C. Quase 800 anos antes. Chineses e romanos viveram na mesma época. Mas os chineses, cara, em pouco tempo, eles passaram muitos romanos. Muitos romanos. E aí, eu posso falar para vocês, me perdoe a prolixidade, a grande questão. Quando a gente discute geopolítica e coloca a China, a gente quase nunca discute guerra. A China não foi uma civilização feita pela guerra, para a guerra ou por guerras. A China é outra civilização. Lembra do conflito de Taiwan? Eu falei, cara, a Rússia vai incorporar a Ucrânia. E ela vai. O Estado de Israel é uma experiência colonialista que está com os dias contados. Sim, e eu disse, Taiwan vai deixar de existir. Vai, mas não pela guerra. Porque não é assim que os chineses agem. Não é assim que eles trabalham. Lembra a definição de geopolítica? De política, né? Guerra é a política por outros meios. Então, ninguém conhece outros meios melhores, de maneira mais eficiente, do que os chineses. Taiwan vai ser China. E eu ouso dizer que sem derramar uma gota de sangue. Sem derramar uma única gota de sangue, Taiwan vai ser China. Nem uma gota de sangue. Nem uma gota. Taiwan vai ser China, novamente. Como Hong Kong voltou a ser China, sem uma gota de sangue. Como Macau voltou a ser China, sem uma gota de sangue. Como Porto Arthur voltou a ser China, sem uma gota de sangue. Taiwan vai ser China. E sem sangue. Porque o sangue é o combustível do Ocidente, não dos chineses. Eles conseguem os mesmos resultados com sabedoria. E é isso. Ok? Eu quero ver se eu faço um vídeo mais específico sobre esse tema. Mas eu preciso de um dia, talvez 2, sem falar de guerra. Porque quando eu acordei de madrugada hoje, tendo pesadelo, chorando, eu vi que estava alguma coisa errada. Então agora vamos dedicar por uns dias mais à China. Porque dá para ser vermelho sem falar de sangue. Ok? Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.